Olá, seja bem-vindo ao curso online gratuito Aprendendo sobre Varejo. Meu nome é Adriano Godoy, eu sou consultor empresarial há mais de 20 anos, sou especialista no varejo e nós vamos falar nesse curso algumas técnicas. Na verdade, nesse curso nós vamos tratar daquilo que é fundamental, as 8 partes fundamentais para que uma loja ela tenha bons resultados, ela tenha sucesso. E as partes são essas que vocês estão vendo. O marketing, a primeira parte importantíssima. Compras, quem compra bem vende bem. PDV, que é o ponto de venda. Nós vamos falar muitas coisas a respeito do ponto de vendas. E nós temos o item 4 e o item 5, que é vendas e gerência de lojas. Esses dois assuntos são cursos específicos para eles. Nós vamos dar uma pincelada aqui, mas vendas e gerência de lojas, ou seja, gestão de lojas, andam ligados para que a gente possa ter os resultados nessas áreas. A parte financeira, que envolve o financeiro, o econômico, essas partes também vão ter um curso bem específico, mas nós vamos dar uma pincelada aqui. E o item 7 é a essência competitiva de uma loja. A essência competitiva de uma loja ela é fundamental para que ela tenha resultados. Nós vamos falar a respeito disso aqui nesse curso. E o item 8 também, nós vamos dar uma pincelada aqui, mas vai ter um curso à parte, que é a presença online da loja, que é o marketing digital. Isso é fundamental hoje para que se tenha bons resultados, tá certo? Então, nós estamos aqui com esse curso, esse curso fundamental. Vamos começar então do item. Então, nós já vimos que tem 8 itens: marketing, compras, ponto de venda, vendas, gerência de lojas, financeiro, essência competitiva da loja e a sua presença online. Esses são hoje os 8 pontos fundamentais para que uma loja tenha grandes resultados, para que ela possa se destacar. Vamos começar com o item 1, que é o marketing. O marketing de loja, às vezes quando a gente fala de marketing de loja, a gente pensa logo em publicidade. Mas existem partes fundamentais do marketing que são muito mais importantes. Que uma empresa, quando ela erra, uma loja, por exemplo, quando ela erra nesse ponto, ela não sobrevive. Ela precisa acertar o seu marketing. O primeiro passo do sucesso de uma loja é ela acertar o seu marketing. Então ela precisa ter esse cuidado. Quais são as partes que envolvem o marketing? Publicidade, por exemplo, faz parte do marketing. Publicidade não é marketing, publicidade faz parte do marketing. Mas nós nem vamos tratar disso aqui, porque publicidade nós vamos cuidar muito quando nós estivermos falando do marketing digital. Vamos lá. Quais são as 5 partes fundamentais do marketing? É o posicionamento da loja, que é o posicionamento dela no mercado, a segmentação, e aí dentro da segmentação tem os nichos que ela pode explorar, então segmentação e nicho de mercado, o público-alvo, que é fundamental, está tudo interligado essas coisas. E aí vai se definir o preço, ou seja, o nível, o ticket médio dessa loja, como que ela vai, o tipo, nível de produto que ela vai oferecer. E dentro de tudo isso, combinando com todos esses aspectos do marketing, vem o projeto da loja, onde entra lá o ponto de venda, entra algumas coisas interessantes para serem vistos aqui também. Aqui já é uma preparação para nós vermos sobre o ponto de venda, mas aqui tem mais o aspecto de layout, de projeto de loja. Então é fundamental. Vamos lá, vamos começar do posicionamento. O que é o posicionamento de uma loja? A loja, esse é o primeiro passo fundamental que está muito ligado à segmentação. Posicionamento e segmentação é o ponto de partida. Quando você vai montar uma loja, quando você vai montar um negócio, você precisa saber qual vai ser o seu posicionamento a você, já o que está ligado ao público-alvo. Então, posicionamento, segmentação e público-alvo estão totalmente interligados.
Porque se você não souber quem você vai atender, você não sabe o que, que você vai vender. Então esse é o ponto fundamental. Então você precisa de segmentação. Vamos começar falando de segmentação e posicionamento. Por quê? Porque a loja precisa ter segmento. Quem quer vender tudo para todo mundo não vende nada para ninguém nos dias de hoje. Houve uma época, antes lá dos anos, antes nos anos 90, antes do governo Collor, que não tinha muito disso. Você não tinha muita variedade de lojas, de mercado. As coisas eram muito restritas. Você tinha um tipo de produto e era aquilo. Hoje não. Hoje, com a abertura de concorrência estrangeira, principalmente, que foi o que o governo Collor fez no início dos anos 90, fez com que o mercado ficasse competitivo. Vieram empresas de fora competindo com empresas locais. Então essa abertura, essa segunda abertura de portos, né? A primeira foi Dom João VI no Brasil Colônia, agora veio o Collor, Fernando Collor de Mello, que era o presidente na época, e ele abriu os portos. Então começou-se a ter que ter segmentação. Eu me lembro quando eu comecei na consultoria, eu comecei em 99. Então tinha empresas que não tinham essa visão de segmentação. Eu fui atender uma empresa, por exemplo, uma loja que me chamou para mim ajudar essa loja a vender mais, e ela tinha um problema sério de segmentação, porque essa loja era uma sapataria. Olha só, sapataria naquela época, ela vendia de tudo. Vendia calçados masculinos, femininos, infantis. Ele tinha lá moda country. Ele tinha tudo quanto é tipo de calçado dentro de uma loja só. Eu falei assim, amigo, esse modelo seu de loja não sobrevive. Não adianta você me trazer aqui para treinar seus vendedores para eles venderem mais. O problema não está na sua equipe de vendas. O problema está no seu posicionamento. Você está sem segmentação. Você tem que segmentar. E na época ela me falou, não, a minha esposa tem até a intenção da gente montar uma loja só de calçados femininos para atender um público mais exigente. Eu falei, opa, aí sim, aí eu te ajudo. Esse é o ponto. Você precisa ter segmento, você precisa segmentar a sua loja. Você não vai conseguir atender todo mundo. Então, segmentação é fundamental. Você precisa saber na segmentação quem que você vai atender. Isso é fundamental. Você não no caso dele, ele montou uma loja. Na época, nós montamos uma loja. Ajudei ele a montar, treinei a primeira equipe. Definimos o layout, o projeto dessa loja, tudo em cima de uma segmentação. Que coisa interessante isso. Então é o segmento de mercado. O segmento que ele criou na época, que ele se dispôs a atender, que ele passou a comprar, direcionado para isso, de fábricas específicas, com preços específicos, com um nível de produto específico. Então ele passou a atender um público feminino, calçados femininos, para classe média, para classe média. Não era classe alta, mas também não era a classe baixa, vamos dizer assim. É a classe D e E. Ele passou a atender ali a classe C, C+. Ele começou a atender esse público. Então ele trouxe calçados femininos. Então o layout, aí nós já vamos falar aqui de projeto de loja. O projeto da loja dele, que é o quinto item aqui do marketing, o projeto de loja foi todo direcionado. Ele não podia ter bancas, igual ele tinha na sapataria, bancão, aquela exposição de produtos toda ali amontoada. Ele tinha, na sapataria podia ter exposição de produtos amontoada, mostrando quantidade. Não, ele tinha que fazer uma vitrine bonita, bacana, selecionada. Os sapatos, os calçados, as sandálias, elas tinham um espaço de uma para outra, explorando mais o design dos calçados, mostrando mais o design, as cores, os modelos, o acabamento. Então, isso é outro nível de loja. Não que você não possa vender. Ele poderia ter montado uma loja para atender classe D e E. Seria um outro estilo. Aí ele poderia pôr bancão. Aí tem que pôr bancão. Tem que pôr preço. Tem que ter. Aí não é tanto a qualidade, mas é mais o preço. Ali as cores bonitas e tal. Mas uma coisa que não tinha problema nenhum ter quantidade, ter opção.
Então a coisa muda um pouco a apresentação da loja. Aliás, se ele vai atender a classe D e E, por exemplo, e fizesse um projeto de loja igual que nós fizemos, não conseguiria vender para a classe D. Elas simplesmente não entrariam na loja, porque elas estão procurando preço e encontrariam uma loja muito, aparentemente muito chique, que dá a impressão de que os produtos são caros. E às vezes nem são, tá? Mas essa é a mensagem que ele está passando. Então vai atender um público que tem mais percepção de valor do que sensibilidade ao preço. Nós vamos falar disso quando a gente vai falando de público-alvo. Então veja só, isso é muito importante, isso é fundamental. Então ele precisa ter essa segmentação para ele se posicionar. Né? Veja só que nós estamos falando de posicionamento de mercado. É o que você vai posicionar na mente do consumidor. Então, olha só, posicionamento, segmentação e público-alvo estão intimamente ligados. Intimamente ligados. Se você definir um segmento, significa que você vai atender um público-alvo. Significa que você vai se posicionar na mente do consumidor. Você vai posicionar como uma loja barateira? Ou você vai se posicionar como uma loja de qualidade, de nível? Você vai se posicionar como uma loja que não é nem barateira e nem tanta qualidade, mas uma loja que tem bom gosto? Então você vai se posicionar na mente do consumidor. Isso aqui, o posicionamento de loja é um ponto fundamental. Nós vamos falar disso bastante nesse curso. Bom, então vamos lá. Esse cara, então, ele montou lá a loja, o segmento, que foi dentro de um segmento de mercado que nós passamos a atender para nós definirmos ali qual que seria o público-alvo para ele atender. E aí, dentro disso, a loja define um preço, um produto com mais valor agregado, no caso dele. Não era um produto D e E, era um produto de C para cima. Isso faz com que ele tenha que ter um produto de mais qualidade. Naturalmente, ele não pode nem ter um preço muito baixo. Ele não precisa ter um preço premium, mas ele precisa ter um preço adequado, um preço que denote que o produto tem qualidade, que o produto tem muita qualidade. Então esse foi um ponto fundamental para que ele conseguisse os resultados que ele precisava para alcançar. Então daí nós temos aí o posicionamento de mercado, a segmentação e o público-alvo que ele vai atender. Tá certo? Eu me lembro de uma loja, olha só como é que posicionamento é uma coisa séria. Eu me lembro de uma loja que ela passou anos vendendo muito bem para a classe D e E. Era uma loja de calçados também, coincidentemente. Uma loja de calçados. Vendia muito para o público D e E. E com o passar do tempo eles começaram a ter um capital de giro bem, bem robusto. Então eles decidiram, eles tinham várias lojas, já tinham várias lojas na cidade onde eles estavam instalados, e até em cidades vizinhas, estão crescendo muito nesse nicho de mercado, né, nessa segmentação que eles escolheram. Eram os campeões. E resolveram então montar uma loja com um produto, um projeto mais arrojado para atender um outro público que às vezes entrava nas lojas deles e não achava o que queriam. Um público que queria alguma coisa, estava disposto a pagar um pouco mais para ter algo melhor. E os calçados eram calçados mais populares. Então eles resolveram montar uma loja para atender. Então eles fizeram basicamente, boa parte do que eles fizeram estava muito certo. Por quê? Eles passaram a trabalhar com outras marcas, montaram uma loja com um layout mais apropriado, um layout de melhor acabamento, de mais beleza, ar-condicionado, que eles não tinham na loja popular. Muito bacana mesmo a loja. Muito bonita, por sinal. E com fábricas de produtos mais caros, vamos dizer assim, com maior valor agregado. E eles começaram a pôr esses produtos ali e tal. Só que qual foi o problema? Onde que foi o erro? O erro foi um erro de posicionamento. Porque onde que eles erraram? Eles mantiveram o nome da loja, o mesmo nome, sem nenhuma alteração, sem nada. Então as pessoas, vamos lá, meu nome é Adriano, vamos supor lá que ele tivesse montado a loja, para não citar nomes aqui. Ele montou a loja Adriano Calçados. Oh, tá. Só que o que acontece? O Adriano Calçados está vendendo há mais de 10 anos
para aquele público D e E. De repente, o Adriano Calçados montou uma loja para atender um público C, C+, indo para B, um público mais exigente. Puxa vida, o que acontece com esse público mais exigente? Eles passam na rua, por exemplo, e vê aquela loja bonita. Olha, que loja bonita. Aí eles olham o nome, ah não, mas é Adriano Calçados. Adriano vende para... Às vezes que eu estive lá, não é o que eu queria. Eles nem entram. Boa parte desse público que poderia entrar, que seria atraído pelo layout, para por causa do nome. Porque o nome, qual é o problema do nome? O nome já está posicionado, lembra que nós estamos falando de posicionamento de mercado? O nome já está posicionado na mente do consumidor como produtos mais baratos que vende para a classe D e E. Apesar do layout, apesar da beleza da loja, 40% das vendas que poderiam acontecer deixam de acontecer por quê? Por causa só do nome. E a loja vai quebrar. Não tem jeito, ela não vai conseguir sobreviver. O que vai acontecer com o outro público, D e E? Vai olhar aquela loja, olha que loja bonita. Olha, é do Adriano Calçados. Oh, eu sou cliente do Adriano, vou lá. Mas engraçado, será que o Adriano vai vender produto mais caro? Agora tá. Aí eu entro com muita cautela, aí na hora que eu vejo os preços dos produtos, não é o que eu estou acostumado a comprar, porque eu sou um público do Adriano Calçados, eu sou público DE, eu tenho mais sensibilidade ao preço e menos percepção de valor. Falei, não, o produto, então para mim o produto é bom, mas é caro. O produto é bom, mas é caro. Nossa, tá caro. Aí eu não compro. Então, esse público do Adriano que poderia comprar também não compra. O público classe média que poderia comprar foi espantado por causa do nome. O que vai acontecer com essa loja? Ela não vai sobreviver. E foi o que aconteceu. Essa loja não sobreviveu ao mercado. Por quê? Por causa de um problema de posicionamento. A marca já estava posicionada. O que eles deveriam ter feito ali na época? Eles deveriam ter aberto a loja com o mesmo layout, o mesmo projeto, as mesmas fábricas, a mesma proposta e tal, e colocariam um outro nome. Poderia ser um nome italiano, um nome, sei lá, um nome que denotasse, mas que fosse diferente do Adriano Calçados, tá certo? Para conseguir ter lojas. Eu só lembrando que o nome da loja não é Adriano, eu estou usando meu nome como referência aí para vocês terem, para vocês entenderem a ideia. Vejam só como é que é importante o posicionamento de mercado. Então essa loja morreu por causa disso. A loja precisa saber o segmento que ela vai atender. E às vezes ela vai dentro desse segmento atender nichos específicos. Um público às vezes que quer algo bem específico e que você consegue oferecer. É o posicionamento. Eu me lembro de uma loja que ela tinha um estilo mais indiano. Era uma loja de confecção de roupas femininas. Mas a dona da loja conseguia comprar, quando ela ia buscar lá no seu fornecedor, ela conseguia comprar um tipo de produto com um estilo que não se via nas outras lojas. Então, além de um posicionamento bacana, ela tinha algo mais, ela tinha um nicho que ela conseguia atender e que as pessoas que compravam ali, que gostavam daquele estilo de um pouco diferente das outras lojas, viraram clientes. Então ela passou a atender um nicho específico de mercado, onde ela conseguia ter resultados fantásticos e diferenciados. Então é isso aí, ela entendeu o que ela queria. Vamos falar agora a respeito de público-alvo. Público-alvo você tem a classe A, B, C, D e E. Basicamente são essas as classes no Brasil. A, B, C, D e E. A classe C é uma classe considerada uma classe média. A classe B é uma média alta. E a classe A é a classe alta. Eu costumo separar C+, C-. Você tem um pessoal que dentro da classe média, desde aquela época que houve o ex-presidente Lula, houve uma separação, houve uma migração de classes. Então a gente costuma separar isso daí para a gente entender melhor. Então você tem o C+, o C-, o público B que caminha para a classe alta, uma classe média mais alta, e a classe alta, a classe A. O que diferencia, na verdade, e a D e E, né, gente? São as classes sociais mais baixas.
em termos de renda, em termos envolve às vezes a cultura, mas principalmente, mas quais são os fatores principais nisso aí? O que divide, na verdade, as classes no aspecto de consumo? A nossa preocupação aqui não é discriminar, não é nenhuma definição sociológica, social, enfim, o que nós estamos, a preocupação nossa aqui é com o comportamento de consumo, só isso, exclusivamente comportamento de consumo, que é o que nos interessa nessa história. Porque você pode vender para todas as classes e se enriquecer vendendo para todas as classes. Não é que você tem que vender para a classe A para você ter muito. Não, você pode vender. Eu conheço clientes meus que fizeram fortunas vendendo para a classe D e E, clientes que fizeram fortuna vendendo para a classe C. Tem também aqueles que não deram certo, independente da classe. Enfim, as estratégias são importantes. Você precisa saber para quem você está vendendo para saber o que você vai oferecer. Esse é que é o detalhe fundamental. Aí isso vai definir o projeto de loja, o layout de loja e tudo mais. Bom, vamos lá. Então, o que acontece com a classe, as classes? O que se diferencia? É como se fosse, imagine uma balança, de um prato da balança, de um lado da balança está percepção de valor. E no outro prato da balança está sensibilidade ao preço. O que significa? Que a classe D e E é uma classe que se mostra no comportamento de consumo mais sensível ao preço. À medida que vai subindo, a percepção de valor aumenta, mesmo porque o poder aquisitivo é maior. Então quem é lá da classe A vai comprar produto lá, lembra da Daslu? Vai comprar produto lá na Daslu. Ao passo que pessoas da classe... Porque essa classe aí tem alta percepção de valor, porque tem poder aquisitivo alto. Então eles vão comprar um alimento com valor, às vezes, caríssimo, que uma classe D e E jamais nem teria condição de comprar. Então a visão de percepção de valor da classe A, B, tende a ser. Claro que tem exceções em todas as classes, tá? Eu conheço muita gente que está lá na classe C, por exemplo, e que tem hábitos de consumo de ar. Gosta de coisa cara, coisa de primeira, só de marca, só de grife. Então isso acontece. É próprio, mas o que diferencia na verdade? Só que você precisa definir. Essas pessoas estão cientes de que elas estão entrando numa loja classe A, que o layout daquela loja é isso, que tem um custo, você paga por aquele luxo todo. É fundamental, importante se entender isso. Então você tem a classe A, B, C, D e E, e o que diferencia é percepção de valor e sensibilidade ao preço. Quem tem alta percepção de valor tende a pensar o seguinte: não, é caro, mas é bom. Então ele tem mais percepção de valor. Quem tem sensibilidade ao preço já pensa diferente: não, é bom, mas é caro. Não pago nunca isso aí, esse preço para comprar tal coisa. Então é a diferença: sensibilidade ao preço e percepção de valor. Quanto mais sensibilidade ao preço, menos percepção de valor. Quanto mais percepção de valor, menos sensibilidade ao preço. Claro que está todo mundo chorando preço hoje em dia, mas é diferente essa percepção de valor. Então você precisa entender isso. Então o público A, B, C+, eles entram numa loja muito bonita, com layout de luxo, com ar-condicionado, com todo um conforto, com os mimos que precisa ter, e se sente muito à vontade, porque ele tem alta percepção de valor. Ao passo de que quem tem mais sensibilidade ao preço vai se sentir desconfortável. E conforme for a sensibilidade ao preço, nem vai entrar lá, não vai entrar mesmo. Que é o que aconteceu com aquela loja que eu citei para vocês de exemplo. Ela pôs um layout fantástico, com produtos coerentes, porém com um nome que já estava posicionado para atender um público com mais sensibilidade ao preço. E ele estava agora abrindo uma loja para atender um público com mais percepção de valor, de classe C mais para cima. E ele, antigamente, ele tinha tido posicionado a sua marca em C menos para baixo. Então ele estava preparado. Então ele tinha um produto popular, barato, que não durava tanto, mas que tinha lá a sua beleza e tudo mais. É interessante, é preciso saber muito, uma classe que tá muito interessante de se atender nos últimos anos, é a classe C. Por quê? Porque a classe C- e C+, principalmente,
A classe C- é um pouquinho mais sensível ao preço do que a C+. A classe C+, apesar de ser sensível ao preço, ela está tendo muita percepção de valor. Então é um produto que não é marca, mas que precisa ter uma certa qualidade. Se achar um preço bacana, a pessoa vai vender bastante. A classe média baixa está muito bom de se atender, a classe C especificamente. Então quem consegue acertar esse nicho, aí é praticamente um nicho. Está conseguindo vender bastante. Lojas que estão se posicionando para atender esse tipo de público-alvo, com preço adequado, com projeto de loja adequado, com posicionamento de mercado adequado e com uma segmentação, especificamente um nicho onde ela acha um produto bacana e com preço bom, está vendendo bastante, está tendo muitos resultados nos últimos anos. Claro que em épocas de pandemia isso muda um pouco, mas ainda esse comportamento de consumo, com as devidas alterações que estão acontecendo, tende a ser dentro desse padrão que nós estamos falando, de sensibilidade ao preço e de percepção de valor. Então por aí vocês têm, esses são 5 elementos que definem o projeto de uma loja, que define se uma loja vai ter bons resultados, define o marketing de uma loja. Ela precisa se posicionar no mercado, aí ela vai ter um projeto de loja coerente com esse posicionamento, que é o quinto item, estou falando do primeiro e do quinto item. O primeiro item é o posicionamento, aí ela tem que ter um projeto de loja adequado a esse posicionamento, porque ela vai segmentar, ela vai ter que segmentar, ela vai atender um nicho. Ela vai ter que, no mínimo, ela pode até não ter um nicho, mas ela vai ter que ter uma segmentação, senão ela morre. O público-alvo dela vai ter que escolher, ela não vai conseguir vender para todo mundo. Ah, não, eu já vi lojistas falando que não, na minha loja entra de tudo quanto há. Entra desde o povão até o mais simples, até a madame. Não, pode acontecer sim. Mas não é bem assim do jeito que está falando, não. Tem um que está te sustentando, tá? Tem um que está te sustentando, não adianta. E quando a gente vai fazer esse levantamento, usa algumas ferramentas, a gente percebe isso. Que é tantos por cento entra, que é de uma classe, tantos por cento, aí tem sempre um percentual maior de duas, ou de uma ou duas classes que está sustentando aquele negócio. Entra todo quanto é gente, tudo é tipo de gente. Mas tem um que sustenta. Então é para aquele que te sustenta que você vai fazer as compras. É para aquele que te sustenta que o layout da sua loja vai fazer as modificações. É para aquele que te sustenta que você vai posicionar. Que você vai posicionar as mercadorias, que você vai colocar as mercadorias na hora de vender. Então as promoções vai ser pensando nesse público que te sustenta. Você não está vendendo na mesma proporção para todo mundo, tem sempre um público que está te sustentando, porque hoje se vive de segmentação, hoje se sobrevive com posicionamento, tem que ter preço, produto, para atender ou um público mais sensível ao preço, ou um público com mais percepção de valor. Você não está sendo sustentado. Você pode vender ocasionalmente, até ocasionalmente para um ou outro público, mas tem um público que está te sustentando, isso é fato. Principalmente para quem vende para a classe média, confunde muito isso e acha que não precisa se preocupar tanto com segmentação. Precisa e muito. Então nós vamos parar por aqui, vocês entenderam essa primeira parte, esse primeiro módulo fundamental, esse primeiro curso, podemos assim dizer, que é um marketing que envolve posicionamento, segmentação, início de mercado, público-alvo, preço e projeto da loja. Tá certo? Continue conosco nesses cursos, porque eles são de fundamental importância para o sucesso do seu negócio e da sua loja. Muito obrigado por ter estado conosco até aqui. Se você gostou desse curso, se inscreva em outros cursos que nós temos aqui no canal. Deixe o seu like, o seu joinha, ative o sininho para que você possa receber notificações quando nós estivermos lançando novos vídeos, novos cursos. É muito interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal, meu querido lojista, ou aspirante, ou até consultor, pessoas da área. Sejam bem-vindos.